que Deus ilumine os teus caminhos. Eu quero deixar uma breve palavra para o teu coração. Tenho certeza que Deus falará com você. Ao término dessa palavra, eu peço que você venha compartilhar com alguém. Essa pessoa que você vai compartilhar é a pessoa que Deus colocar no seu coração. Você vai terminar de ouvir a palavra, você vai se sentir abençoado porque ela vai te abençoar. E aí, a pessoa que o Espírito Santo te mostrar, você envia para ela. Eu tenho certeza que você será abençoado e ela também. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26. A intercessão do Espírito. Intercessão significa oração, clamor. Você interceder por alguém, você clamar por alguém, você pedir por alguém ou por alguma coisa, você interceder por algo, você interceder por alguém, você pedir por alguém. E aqui a palavra vai falar sobre a intercessão do Espírito. Por quem o Espírito intercede? O Espírito aqui está com letra maiúscula, então a gente entende que é o Espírito Santo. Por quem o Espírito Santo intercede? Por quê? Vamos na palavra, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus está falando que quem nos ajuda nas nossas fraquezas é o Espírito Santo. Porque nós não somos fortes. A força que nós temos é que vem de Deus. Nós somos fracos, seres humanos, falhos, errantes. Mas o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós e muitas das vezes com gemidos inexprimíveis. E a palavra faz questão de dizer que é porque nós não sabemos orar como convém. Então ele entra. Presta atenção, eu quero chamar a atenção de pessoas que dizem assim: mas eu sou tão fraco, eu não sei orar. Eu já ouvi pessoas dizer: pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Só que na verdade, nenhum de nós sabemos orar como convém. A pessoa, ela pode saber orar maravilhosamente. Só que não vai ser como convém. Quem vai orar por nós como convém é o Espírito Santo. Que coisa linda. Quantas das vezes você está fraco, quantas das vezes você está desanimado, quantas das vezes você sente vontade de parar, ou já sentiu vontade de parar, de desistir, jogar tudo para o alto, não aguento mais. Só que nesse momento, quantas vezes você diz assim: Senhor, eu não tenho nem mais forças para orar. E nesse momento ele vem, nesse momento ele chega. E ele começa a interceder por você. Sabe, você que está me assistindo agora, você que está me assistindo. O Espírito Santo de Deus começa a orar por você. Você está pensando? Deixa eu falar para você. Sabe por que você não parou? Sabe por que você não desistiu? Sabe por que você não jogou tudo para o alto? Porque alguém intercedeu por você. Porque alguém orou por você, a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis. Ou seja, alguém orou por você com muita dor. Alguém orou por você com muita intensidade. Gemidos remete à dor. Ou seja, alguém que foi ao Pai sentindo dores, clamando, intercedendo. Senhor, não deixe ele desistir. Senhor, não deixe ela desistir. Ela vai parar, ele vai parar. Sabe, eu prego essa palavra e eu me lembro de uma senhora que eu atendi um dia desse. Eu terminei o culto e essa senhora, ela veio e disse assim: pastora, Deus falou muito comigo aqui hoje. Porque, preste atenção nisso aqui, ela disse assim: pastora, eu saí de casa hoje para trabalhar, estou aqui com a minha marmita, com a minha mochila. Eu ia, pastora, trabalhar, no final do dia eu ia receber o dinheiro e eu ia sumir.
estava muito certo na minha mente que eu ia sumir, eu ia desaparecer. Porque a luta na minha casa está tão grande que o único pensamento que eu tinha, a vontade que eu tinha era de sumir, desaparecer. E aí, imediatamente, eu me coloquei no lugar dessas pessoas que ficaram em casa, a família dela, esposo, filhos. Hoje a gente vê aí tantas matérias de pessoas desaparecidas e a gente começa a sentir pelo familiar, a gente começa a sentir pelas pessoas, só que a gente não entende muitas das vezes que a pessoa está do nosso lado vivendo essas guerras. Aqui eu quero fazer uma chamada. Se o Espírito Santo não desiste de nós, se o Espírito Santo ora, intercede, clama, chora, sente dor por nós também temos que orar pelo nosso próximo. Nós também temos que orar por pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado, sofrendo, chorando, padecendo, e muitas das vezes nós nos tornamos insensíveis. Essa mulher, ela disse, pastor, eu ia sumir, eu ia desaparecer. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagine quando chegasse a hora dessa mulher estar em casa e o esposo vê que ela não chegou, e os filhos vê que ela não chegou. E aí passa tanta coisa na mente, mas na verdade o que ela estava vivendo era uma guerra espiritual. Não ia ser um assalto, não ia ser um sequestro, nada do tipo, uma guerra espiritual. E quantas pessoas que passam por essa guerra de tão forte que é, que elas de fato somem, vai para a rua, viram andarilhos. Vocês vê pessoas andarilhas, pessoas que perderam a mente por guerras espirituais. Então, se Deus colocou você aqui nesse vídeo, é porque Ele não quer que você desista, é porque Ele não quer que você venha parar, é porque Ele não quer que você venha fazer, muitas das vezes, coisas que passam pela tua mente. A única coisa que Deus quer é que você persevere na oração. Pastora, mas eu não sei orar. Ora do jeito que você sabe, porque aquele que sabe orar como convém, Ele está orando por mim, está orando por você. Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe a forma certa. Ele sabe do que necessitamos. Quantas das vezes, quando eu leio essa palavra, eu me lembro, quantas das vezes pessoas chegou para mim para dizer assim, pastora, sabe, eu não vou orar por fulano mais não. Pastora, eu não vou orar mais por fulano porque já cansei, fulano não quer nada com nada. Aí eu penso, imagine se o Espírito Santo pensasse assim ao nosso respeito. Imagine se o Espírito Santo falasse assim, eu não vou orar por Joana mais. Eu não vou orar pela Marta mais. Eu não vou orar pelo Pedro mais. Imagine o que seria de nós. Então isso nos dá a entender que se o Espírito Santo não desiste de nós, nós também não podemos desistir de ninguém. Ore por quem está do teu lado. Deixa eu passar aqui uma experiência que eu tive também, uma outra experiência. Eu recebi certa vez um pedido de oração, esse pedido dizia assim, pastora, presta atenção. Esse pedido de oração dizia assim, pastora, ora por mim, porque eu estou a ponto de sair de casa com a roupa do corpo e não voltar mais. A luta está muito grande, não estou aguentando. A minha vontade é sumir e não dar notícia para ninguém. Ora por mim. Naquele momento, eu entrei num grande clamor por aquela pessoa. E detalhe, eu não sabia se era homem, se era mulher, se era da igreja, se foi lá pedir essa oração, deixar esse pedido. Mas ali eu comecei a falar para Deus quantas pessoas estão do nosso lado, vivendo guerras terríveis que a gente não sabe. Essas pessoas são pessoas que riem para a gente. Essas pessoas são pessoas que nos abraçam e dizem assim, e aí fulano, você está bem? Como é que você está? Mas ela não está bem. Ela está vivendo guerras. Muitas das vezes a gente só consegue olhar os defeitos, a gente só consegue olhar o momento que a pessoa está vivendo de repente porque ela aparentemente está feliz. Mas são pessoas que precisam da nossa oração. Se você precisa orar por alguém, começa orando e orando muito pelos da sua casa. Começa orando e orando muito pela sua família. Você não conhece o coração de ninguém. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. Então Deus me trouxe aqui hoje para dizer, o Espírito Santo, ele não desiste de você.
Ele não desiste de você, ele ora por você, ele clama por você. Quando você está prestes a cair, quando você está prestes a desistir, quando você está chorando, sofrendo, padecendo, pensando em largar tudo, o Espírito Santo vai lá e te ajuda. O Espírito Santo vai lá e clama e grita por você. É por isso que você está aí. É por isso que você não desistiu, é por isso que você não parou, porque tem alguém muito forte, poderoso, que ora por você, que é o Espírito Santo. Então, não desista do teu próximo, não desista do teu familiar, não desista daquela pessoa que está sofrendo, ajuda ela, ajuda ele. Aí diz assim a palavra, a continuação de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a luta que a gente passa não é para a gente desistir. A luta que a gente passa não é para a gente dizer que Deus não é com a gente. A luta que a gente passa não é para a gente murmurar, dizendo eu oro, nada acontece. Fiz meus propósitos, fiz minhas campanhas, vou para a igreja. Não. As lutas que a gente passa, as lutas que Deus permite a gente passar, tem um propósito. Tem um propósito. E coopera. E o mais importante, o mais maravilhoso é que coopera para o nosso bem. Então, o pedido, a recomendação hoje, através dessa palavra, é que você nunca se esqueça de que você não está só e de que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por você. E que você também não pode desistir de absolutamente ninguém. Ajude. Quando você achar que você não pode fazer nada, faça uma oração por essa pessoa e você vai estar fazendo a coisa mais importante para essa pessoa. O Espírito Santo, ele te ama. Deus é contigo. Ele te guarda, ele te ajuda, ele te protege. E guarda no seu coração esse versículo. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal. Se inscreve para que você seja constantemente abençoado, para que você esteja debaixo das minhas orações, porque se tem uma coisa que eu acredito e acredito muito, é no poder da oração. Eu creio no poder da oração e quero que você esteja debaixo das orações. Então, se você não é inscrito, se inscreve. E se essa palavra te abençoou, essa pessoa que Deus te mostrou, compartilha com ela essa palavra. E um abraço e até mais.